Levi Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, filho de uma família culta, e desde cedo teve muita riqueza intelectual, o que o fazia questionar-se sobre o homem e a criação de sua cultura. O foco de suas preocupações foi o desenvolvimento do indivíduo, da espécie humana, como resultado de um processo sócio-histórico. Segundo ele, as origens da vida consciente e do pensamento abstrato deveriam ser procuradas através da interação do organismo com a condição de vida social e nas formas histórico-sociais da vida da espécie humana, e não, como muitos acreditavam, no mundo espiritual e sensório do homem. A origem das mudanças que ocorrem no indivíduo está segundo seus princípios, na interação com essas, a sociedade, a cultura e a sua própria história. A convivência social é importante para a constituição da natureza humana, transformando o homem do ser biológico em um ser humano social. E na aprendizagem, a relação social é importante para a construção do conhecimento. Construção do conhecimento é individual e particular de cada indivíduo. Por isso, a linguagem é importante e é o principal instrumento da intermediação do conhecimento entre os seres humanos. E isso significa que, passo a passo, iremos construir o conhecimento. A aprendizagem ocorre na troca uns com os outros e consigo mesmo. E é contínuo, é um processo contínuo. Na ideia de Piaget, o aprendizado é resultado do desenvolvimento, mas para Vygotsky, a aprendizagem conduz e descadeia processos internos do desenvolvimento. Isso ocorre a partir das interações uns com os outros. E esse aprendizado acontece muito antes da criança ir à escola, pois ela convive com adultos, familiares e outras crianças da idade dela. E para explicar todo esse processo, foi criado os 3 conceitos: nível de desenvolvimento potencial, o real e o proximal. Normalmente, quando nos referimos ao nível de desenvolvimento de uma criança, é quando referimos a o que ela pode alcançar. Quando supomos uma tarefa que ela vai alcançar futuramente. Um exemplo que ela pode, quando a criança começar a andar, quando a criança começar a amarrar os sapatos sozinha, quando ela souber montar uma torre sozinha também. E são o que a gente busca conhecer desse conceito, de quando a criança, o quanto ela consegue se desenvolver sozinha. Vygotsky, ele denomina a capacidade de realizar tarefas de forma independente de nível de desenvolvimento real. Para ele, o nível de desenvolvimento real é quando a criança já consegue realizar qualquer tipo de tarefa, sem necessidade de pessoas, dos adultos, estar por perto. Quando vai montar uma torre, pesquisadores dizem que não precisa de uma ajuda de um colega para que essa criança monte essa torre. Ela tem que montar essa torre sozinha para que se concretize e vai se dizer que é um nível de desenvolvimento real. Nesse nível de desenvolvimento, são todos os resultados do processo de desenvolvimento já realizados, já consolidados. Então, não deve se misturar o nível de desenvolvimento, que eu vou falar daqui a pouco, o potencial desse real. Real é esse exemplo mesmo, é o que ela tem que fazer sozinha, não pode necessitar da ajuda de alguém. Como pode dizer, o conhecimento que ela já adquiriu naturalmente. Quando dizemos que a criança já sabe realizar uma certa tarefa sozinha,
caracteriza essa ideia de que ela sabe realizar sem a ajuda de ninguém. Um exemplo é quando ela já é capaz de amarrar os sapatos. Ela já está implícita a ideia de que ela sabe realizar essa tarefa sozinha, que não necessita de ajuda de ninguém. Não precisa de alguém que ensinou, não precisa de ajuda de outras pessoas. Vygotsky chama a atenção que para conhecermos de fato o desenvolvimento de uma criança, não temos que conhecer apenas o seu nível de desenvolvimento real. É preciso que nessa investigação, nesse conhecimento da criança, temos que conhecer o seu nível de desenvolvimento potencial. Esse nível de desenvolvimento potencial é o que ele é? Ele é a capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de pessoas mais capazes. Voltando ao exemplo das torres, é quando você pode montar a torre, ou a torre foi montada por duas crianças, mas uma ajudou a outra. Então é esse nível de desenvolvimento potencial, onde você precisa da ajuda. Ele diz assim, que para conhecer todo o desenvolvimento da criança, é preciso conhecer o desenvolvimento real e também já começar a conhecer o desenvolvimento potencial, utilizando esses dois. Isso aí. É a partir da postulação desses dois níveis de desenvolvimento que Vygotsky determina a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal nada mais é que a distância entre o nível de desenvolvimento real do que a criança conseguiu fazer sozinha e a distância do nível de desenvolvimento proximal, onde ela estava dependendo da ajuda de um adulto ou de uma pessoa ou um colega mais capacitado para aquela devida tarefa que ela estava fazendo. Foi isso que Vygotsky definiu como a zona de desenvolvimento proximal. Entrando também no tema de desenvolvimento potencial, eu quero dar um exemplo do seguinte caso. Não é qualquer pessoa que pode, através de ajuda de outra, realizar qualquer tarefa. Essa capacidade de ajuda acontece num certo nível de desenvolvimento, não sendo, como eu disse, qualquer pessoa que já vai adquirir ajuda, porque uma criança está ajudando a outra, não é por causa que ela a criança tem 1 ano, não é porque outra criança de 1 ano vai estar ajudando ela a montar uma torre certinha sem cair, que ela já vai aprender. Não, isso vai acontecer, ela tem 1 ano, ela não vai aprender agora, vai aprender isso um pouco mais pra frente, 1 ano e meio. Ela vai aprender a fazer essa torre de cubos sem deixar cair. Nisso a gente também pode entrar na ideia de interação social, onde a gente vai ter esses slides de desenvolvimento da importância da interação social, onde a criança vai conviver, vai ter as suas ajudas ali. Beleza?